não tenho medo de hater, não baixo a cabeça para eles, em geral são covardes, né? São pessoas com problemas até, mas esse espaço tem que ser nosso, de todos nós, e dos jornalistas tem que ser, porque é muito importante para nós, os profissionais da imprensa, utilizar bem a rede social. A gente não pode sair de campo por conta desses caras. Para começar, eu queria já fazer isso há muito tempo, elogiar a sua camisa do João Saldanha, que é maravilhosa. Toda vez Ah, que que bom. tem um post seu no Instagram do All Sport, que tá a sua fotinho lá com a camisa, eu sempre comento, eu adoro essa camisa do Mauro. Imagino que você seja super fã do João, né? Alguma história aí com ele? Não, eu não tive a sorte de assim, conviver com o Saldanha. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, mas quando eu cheguei, o Saldanha já havia falecido, né? Eu tive um momento que eu troquei, sei lá, acho que 2 palavras com ele no estacionamento do Maracanã. Isso deve ter sido em 1988, ele morreu em 90, na Copa da Itália. Eu estava chegando para um jogo no domingo, eu e uma outra pessoa que trabalhava no Jornal dos Esportes, que era onde eu trabalhava na época, e aí essa pessoa encontrou com ele ali, trocaram algumas palavras, eu estava junto, e aí foi aquela coisa muito rápida, mas eu nunca tive a oportunidade de conviver, de conversar, de desfrutar, digamos assim, do convívio com o João Saldanha. Então ficou mais na questão mesmo do respeito, da admiração, do que da convivência. Não tive essa sorte. Até tenho idade para isso, mas não tive sorte o bastante para trabalhar na mesma redação e ter essa oportunidade ali de, digamos assim, absorver um pouco mais aí do que ele certamente teria para oferecer para mim, como ofereceu para vários que com ele trabalharam, claro. Em 88 você tinha 5 anos de carreira, é isso? Você tinha acabado de começar no jornalismo. Aproximadamente 5 anos. Eu trabalhava na época no Jornal dos Esportes, eu era editor do jornal, eu ficava muito na redação, né? Mas às vezes eu ia para o estádio, e numa dessas vezes foi quando tive esse breve e único encontro com o Saldanha. E para você que era e ainda é fã, ficou nervoso com o encontro? Ficou. Não, nervoso não, mas assim, foi legal poder, assim, durante alguns minutos ali, conversar ali de perto. Na verdade, eu conversei pouco, a outra pessoa que estava comigo conversou mais com ele, porque eu conhecia, ele não me conhecia, eu sabia, obviamente, quem ele era, mas não havia algo no sentido contrário, digamos assim. Então, na verdade, eu meio que fiquei de carona na conversa alheia ali, né? Então, foi só o único contato. Mas naquele momento você não imagina o que vai acontecer, você imagina que possa até. Você nem pensa muito nisso, você poderia vir a trabalhar com ele. Se ele não tivesse morrido em 90, possivelmente teria encontrado com ele muitas vezes no Jornal do Brasil, que eu fui trabalhar no JB em 92. Então eu poderia, de repente, cruzar com ele ali todos os dias se ele não tivesse morrido durante a Copa do Mundo da Itália. Mauro, você vai estrear então um programa de entrevista no All Sport. E estou eu aqui fazendo uma entrevista com você, tô nervosa, porque, né, você é um entrevistador e tal, então mó responsa, né? Mas queria que você me contasse um pouquinho de entrevistas que te marcaram ao longo da sua carreira. Essa vai ser uma experiência diferente porque é um programa de entrevistas em vídeo, né? Eu já participei de muitos, mas sempre com outras pessoas entrevistando. Já fiz entrevistas, várias delas em vídeo, eu e o entrevistado, mas não num programa que fique, digamos assim, que eu tenha a responsabilidade de tocar como entrevistador. Agora, entrevistas, foram muitas, né? Foram muitas. Eu acho assim que, para mim, algumas são rápidas, mas são marcantes. Eu lembro sempre, uma que eu gosto de lembrar sempre foi antes do jogo, duas que aconteceram naquele momento ali, antes do jogo Brasil e Uruguai, que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 94, por exemplo. E na sexta-feira à noite eu fiquei vagando ali por Copacabana, procurando o hotel onde estavam hospedados vários torcedores uruguaios, o Brasil na Copa do Mundo de 50. Esse jogo era um jogo muito esperado porque era Maracanã, o Brasil jogava pelo empate para ir à Copa do Mundo e o Uruguai tinha que vencer para ir para a Copa do Mundo. E a mesma situação da Copa de 50 quando o Brasil foi derrotado. E o Didier ele e é considerado até hoje, né, o carrasco da seleção brasileira de 50. E aí eu fiquei sabendo que ele estava viajando para o Brasil para acompanhar o jogo com um grupo de torcedores uruguaios. E, de fato, ele estava lá, né? Aí, com uma informação, uma época muito diferente da atual, hoje você pesquisa as coisas pela internet, tem rede social. Em 1993 não havia isso, obviamente. Então, você tinha que telefonar, pegar uma informação com outro, até que eu consegui descobrir que ele estava num determinado hotel
Aí chegamos nesse hotel e ele não estava ali, eu perguntei ali na recepção e me falaram, saiu agora um senhor, assim, descrevi mais ou menos, já tinha mais ou menos uma ideia de como ele estava, de fotos que a gente viu na época, em entrevistas dele para jornais, revistas, né? E aí deu a descrição mais ou menos, olha, acho que o pessoal está aqui tomando um café aqui no bar aqui do lado. Eu tinha um botequinzinho, ele estava lá, eu e o fotógrafo chegamos ali, a gente conseguiu conversar com ele e foi bem interessante poder conversar com um cara numa situação daquela, uma pessoa, um nome, né, do futebol que eu cresci ouvindo falar, né, pelo que aconteceu em 50, e eu achei aquilo bem interessante porque está num combo, aquilo foi num combo que no dia seguinte, no sábado de manhã, eu fui para o hotel onde o Brasil, a seleção brasileira estava concentrada. Essa era uma outra época, né, que você tinha mais acesso aos jogadores, e eu fui para lá na expectativa de tentar entrevistar alguém. Ele jogo especificamente, ele estava afastado da seleção há algum tempo, e ele chegou para classificar o Brasil, como de fato fez, né? Fez os 2 gols. E aí a gente estava ali no hall do hotel, de repente o Romário desceu e apareceu ali. Estávamos só eu e um repórter de um outro jornal, eu era do Jornal do Brasil, estava um colega do jornal O Dia, onde eu havia trabalhado também anteriormente, e a gente conseguiu entrevistar o Romário ali, assim, numa conversa absolutamente informal, em que pouco se falou do jogo. E aí eu acho que foi o grande barato da situação ali. Muito mais importante do que ele tinha a dizer, ou do que ele falou naquele momento, foi observar o quão nem aí ele estava para uma enorme responsabilidade que ele teria pouco mais de 24 horas depois. Né? Isso foi na manhã do sábado, jogando domingo à tarde. E ele ficou perguntando para o câmera, essa lente aí da sua câmera, como é que funciona? Sabe? Coisas assim totalmente aleatórias. E normalmente, sei lá, a maioria massacrante dos seres humanos numa situação daquela, o cara está nervoso, está ansioso, de repente nem desce para conversar, fica ali concentrado. E o Romário estava completamente alheio a tudo, assim, tratando aquilo como se fosse um jogo qualquer. E eu acho que nesse momento, às vezes, a entrevista é muito mais a reação do ser humano, o comportamento dele, a maneira como ele se apresenta, né? Especialmente quando você percebe que há espontaneidade, é muito mais importante do que ele vai falar. Ele não falou nada de muito relevante, do jogo ele praticamente não disse nada, mas só de observar como ele estava ali completamente relaxado e à vontade, enquanto o país inteiro só falava desse jogo e havia, evidentemente, um certo receio de uma derrota que poderia colocar o Brasil fora da Copa do Mundo e repetir 1950, né, que é o famoso Maracanazo, e só se falava de Maracanazo e tal, aquela coisa a semana inteira falando daquilo. Eu achei que ali foi bem interessante, porque praticamente não foi uma entrevista, mas foi uma convivência de uma troca de ideias durante ali alguns minutos que rendeu, acho que, uma matéria legal de escrever, para você relatar para o leitor que como é que o Romário estava na véspera do jogo. Simplesmente parecia que não ia haver jogo. E uma coisa que as pessoas falarem, o Romário ele é assim, assado, a outra é você encontrar o sujeito e constatar que, de fato, ele tem esse comportamento. Eu gosto muito de uma entrevista que nós fizemos no programa Roda Viva, antes da Copa do Mundo do Brasil, com o Aldo Rebelo, que era ministro do esporte, né? E eu e outros colegas tivemos a oportunidade de questioná-lo de uma maneira um pouco mais forte com relação aos gastos públicos com Copa do Mundo, com estádios, né? E essa entrevista até hoje ela faz bastante sucesso, ela fica lá no YouTube, o pessoal assiste, vira e mexe, alguém me manda mensagem sobre isso na rede social, porque foi não só comigo, mas com alguns outros companheiros também, um embate em alguns momentos ali com ele. E, evidentemente, o tempo mostrou que os questionamentos eram absolutamente pertinentes, né? Porque vários elefantes brancos, muito dinheiro desperdiçado em estádio de futebol sem a menor necessidade, ou seja, era um grande equívoco, né? E um equívoco pluripartidário, né? Porque o governo federal era do PT, ele era do PCdoB, mas governos do PSDB ou do PMDB ou de qualquer outro partido participando das construções nos estados, né, com apoio municipal muitas vezes das capitais, né, porque todo mundo queria ter a Copa do Mundo para tentar tirar proveito político daquilo, né? E então essa entrevista eu acho que é uma entrevista que também é importante, que eu me lembro dela com certo orgulho, porque eu acho que ali fizemos um bom trabalho. Repito, não só eu e os colegas que estavam ali, aqueles que de fato questionaram, como eu, o ministro. E o tempo deu essa entrevista uma, digamos assim, uma importância, uma relevância, um peso maior. Aí tem várias, é difícil lembrar. Estou tentando aqui ver duas aqui de assuntos assim bem diferentes, momentos diferentes, né? Mas nenhuma delas nessa situação de ter que entrevistar as pessoas regularmente, numa atração, digamos assim, que está que eu tenho que tocar, tenho que pilotar, né? Isso vai ser legal, isso vai ser bom porque é uma experiência diferente.
Nossa, eu imagino, sem dúvida. Você já tem aí algum nome que você sonha em entrevistar, ainda não entrevistou e de repente pode ser aí um dos seus convidados no seu programa? Nomes existem muitos, né? Acho que não é muito bom de falar de nome, não, senão pode criar assim, uma expectativa de que a gente vai tentar trazer a pessoa, de repente não consegue, né? Hoje é muito mais difícil do que antigamente você conseguir entrevistar as pessoas, né? Porque hoje são muitos assessores, são muitas pessoas que controlam a vida dos entrevistados mais relevantes. Essa situação que eu relatei de 93, do jogador mais importante da seleção ficar conversando ali de forma absolutamente informal com alguns jornalistas, no caso com 2 jornalistas e 2 fotógrafos ali, 2 repórteres do jornal e 2 fotógrafos. É inimaginável hoje, né? Hoje você não tem acesso a essas pessoas, elas não transitam assim livremente, muito difícil acontecer. E quando isso acontece, geralmente já tem alguém para tirar, para afastar, uma série de cuidados. A gente perdeu muito dessa naturalidade, da espontaneidade no contato com as pessoas que a gente tem que entrevistar. Né? Mas são mudanças que acontecem no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. Mas a gente tem vários nomes em mente, acho que na medida que a gente for conseguindo, né, a gente vai falando sobre. É bem perceptível que você tem transitado aí por diversas áreas do jornalismo esportivo, principalmente agora em redes sociais, no YouTube com o seu canal, com a Live Soft Open, que é uma coisa super, né, irreverente. O que mudou, Mauro, desde lá no começo? O que tem mudado em você para essas novas iniciativas aí, principalmente focadas num público de redes sociais? Na verdade, assim, não acho que eu mudei, eu acho que está mudando o nosso mercado de trabalho, está mudando esse meio. E, assim, eu sempre tive muita preocupação em acompanhar esses movimentos. Quando a internet surgiu, eu procurei saber do que se tratava. Quando eu fazia uma revista de automóveis, por exemplo, em 1996, a internet surgiu um ano antes e as pessoas ainda era uma coisa, era pré-história da internet, né? Conexão de escada, o que se fazia ali? Mandava um e-mail, acessava um site que custava carregar, para ver uma foto era você podia fazer um café, voltar e estava carregando a foto, quer dizer, era um negócio absolutamente embrionário. E nessa época, obviamente, eu comecei a tentar me interessar. Eu me lembro que logo depois eu consegui viabilizar, uma editora pequena, a gente conseguiu viabilizar com um provedor de internet para que eles desenvolvessem o site da revista, para a gente ter um pezinho na internet. Aí, tempos depois, eu saí de uma outra publicação onde eu trabalhava para trabalhar especificamente num portal, que era o Portal A Jato, que depois acabou, que a gente teve a oportunidade de fazer algo ali que eu acho muito importante, que a gente fazia em 2000, a gente trabalhava com vídeos na internet e não havia nem YouTube, então era um embrião daquilo. Isso me deu muita cancha para entender, por exemplo, no ano 2000, já ter a compreensão de tudo isso que está acontecendo hoje, de serviços de streaming, que você tem o vídeo on demand, que você assiste quando você quer. Isso não existia, mas eu já sabia que existia, porque eu e as pessoas que trabalhavam na época nesse projeto, a gente estava muito na vanguarda, fazendo, na verdade, um grande laboratório. Só que, como várias ações que aconteceram na época na web, depois que o investidor não quer mais botar dinheiro, o projeto ele era abortado. Mas a experiência adquirida, ela fica com você. Aí, depois disso, inclusive, eu fui trabalhar no portal Terra, uma época, como editor do TV Terra, para reestruturar todos os programas do TV Terra, que eram feitos no início, eram programas de televisão. Então, tinha até nomes importantes, jornalistas conhecidos da TV, que participavam lá, mas o programa tinha pífia audiência, porque não era um produto feito para a internet. A gente mudou tudo na época, a gente repaginou os programas, era uma outra equipe, já com a preocupação de cortar os trechos mais relevantes para que eles pudessem ser acessados, a pessoa não tivesse que assistir todo, 1 hora ou meia hora de programa, e sim aquilo que interessava para ela, que hoje é uma coisa básica, todo mundo sabe disso, mas na época não era, tanto que não se fazia isso. Então havia ali um estúdio de televisão, uma estrutura, mas o aproveitamento era ruim. E como eu tinha participado antes de um projeto voltado especificamente para vídeo na internet, isso já me deu ali eu já cheguei sabendo mais ou menos o que fazer e deu muito certo. A gente já fazia os roteiros dos telejornais, digamos assim, dos web jornais, eles já eram feitos de uma maneira que facilitasse o corte seco para ele poder ser colocado no ar, só o trecho, o mais rapidamente possível. Então, falando isso hoje em 2021, isso é óbvio, sim, mas isso em 2002 não era óbvio, que foi a época que a gente começou a fazer esse trabalho. Eu até fui dar aula em faculdade depois de rádio e TV na internet. Eu dava aula de técnica de reportagem, jornalismo especializado e tal, e aí me deram essa missão e eu trabalhei com isso em 2 faculdades à época, inclusive.
E foi bem bacana, porque ainda era tudo muito no início. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação e sempre acompanhei isso muito atentamente, sempre fiquei muito vinculado a todos os movimentos que aconteciam na internet, as redes sociais depois. Eu lembro de momentos, por exemplo, quando surgiu o Twitter. O Twitter é muito tóxico, muitas vezes, é muito agressivo. E várias vezes as pessoas falam, larga isso. Eu falava, não vou largar isso. Não, mas não vale a pena. Não, vale a pena porque aqui eu estou falando na época com 20 mil pessoas, hoje tenho mais de 1 milhão de seguidores. Né? Poderia ter bem mais, não fossem os muito bloqueados. Mas eu tinha, digamos, 20 mil, 15 mil, eu dizia, gente, são 15, 20 mil pessoas, é um pequeno estádio de futebol lotado, eu não posso virar as costas para 20 mil pessoas. Esses 20 mil amanhã serão 30 mil, 40 mil, 50 mil, isso vai aumentar. É orgânico, não tem jeito. Como é que eu vou abrir mão de uma ferramenta que eu venho aqui e escrevo, na época era 140 caracteres, né? Até você escreve 140 caracteres e você fala com X mil pessoas. E isso vai sendo multiplicado porque elas compartilham umas com as outras. Não tem como você evitar um negócio desse, isso é um canhão. Eu falava, eu não vou largar, eu vou aturar os haters, vou duelar com eles, mas eu não vou sair daqui por conta dessa gente. A gente tem que ocupar esse espaço. E aí depois veio o Instagram. O Instagram, por exemplo, meu Instagram, ele é o Instagram profissional, sempre foi. Quando criei o Instagram, não criei para colocar foto do que eu estou comendo ou de que eu estou passeando. Isso não interessa para ninguém, isso é um problema meu, é minha vida pessoal. Mas eu criei o Instagram para quê? Para veicular informação. Porque no Instagram eu estou pegando um outro público, atingindo outro público, e eu tenho a possibilidade de escrever um pouco mais do que no Twitter. Então, de repente, eu tenho um texto que não vale um post no meu blog, mas vale algumas linhas ali, você põe uma foto para ilustrar, e você tem a possibilidade ali de alcançar um público, gravar um vídeo com algum comentário, alguma opinião, e até algumas coisas sobre jornalismo, sobre outros assuntos, ou uma brincadeira, eventualmente um meme também, acho que cabe, evidentemente. Então, assim, a rede social ela é muito importante. Hoje ela gera receita para jornalistas, desde que você consiga trabalhar corretamente com ela, se você tiver um alcance razoável. E eu, assim, sempre procurei trabalhar com elas de uma forma bem olhando bem no futuro. E o canal no YouTube foi outra situação que surgiu depois. Eu criei o canal em 2011. A gente viajava bastante para cobrir jogos internacionais, e às vezes fazia um videozinho, na época não era nem com celular, fazia com a câmera fotográfica, um vídeo de uma torcida, ou de uma situação que você via dentro ou fora do estádio, e não havia não havia Instagram, e não havia como compartilhar vídeos no Twitter, por exemplo. Eu nunca fui muito chegado no Facebook, o Facebook também não tinha essas ferramentas de vídeo que tem hoje em dia. E o YouTube era o caminho. Aí eu criei uma vez um canal e falei assim, eu tenho que botar em algum lugar esses vídeos, isso aqui é legal, vou compartilhar isso com as pessoas. Comecei a subir alguns vídeos no YouTube, de forma absolutamente aleatória, sem uma periodicidade definida, ficava meses sem mexer, e eu colocava o link no Twitter para o cara poder entrar lá e assistir, só para compartilhar. Aí depois de um certo tempo eu percebi que as pessoas muitas vezes mandavam mensagem, poxa, vocês não falaram no programa de televisão que eu participava eventualmente, vocês não falaram sobre tal assunto. Eu ia lá e fazia um vídeo comentando tal assunto e colocava lá. Pô, mas vocês não falam mais sobre isso? Eu ia lá, comentava aquilo e colocava lá, sempre com assuntos que não eram os assuntos que estavam sendo discutidos nos programas. E aí eu percebi que havia realmente um interesse grande ali e foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí eu resolvi tratar o YouTube com um pouco mais de profissionalismo em dado momento. Isso se intensificou em 2018, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele passou a ser parte da minha rotina, o canal, e até ganhar uma importância grande, juntamente com os outros trabalhos que eu faço, como, por exemplo, o que eu faço para o UOL, né? Onde eu faço podcast, eu gravo vídeos lá para o Fala Maurão, podcast Posse de Bola, faço meu blog, agora mais essa outra oportunidade aí do programa de entrevistas, né, o Dividida. Então, o canal passou a ser também uma parte disso, né? E até que chegou a um ponto agora que eu pude fazer uma opção, na verdade, de trabalhar com aquilo que eu achava que tinha que trabalhar, porque me vi diante de uma situação em que a empresa onde eu trabalhava, ela colocou uma tentativa de imposição, digamos assim, olha, você não pode trabalhar para mais ninguém, você trabalhar só para a gente não quer você trabalhando para mais ninguém. Eu falei, bem, isso não tem interesse nisso, isso para mim não serve, então não renovamos o contrato e segue o caminho. E eu digo para você que eu estou trabalhando hoje tanto mais até do que antes, porque eu me envolvi com várias outras coisas, como essa agora, né? E isso está tomando bastante meu tempo. Então, fora da televisão, para quem é de televisão, mas na web, na internet, você tem mercado de trabalho. Então, eu vejo dessa maneira, rede social, YouTube, blogs e outros trabalhos que você possa fazer na internet, isso é mercado de trabalho para jornalista. E eu encaro dessa forma. A própria rede social ela é uma extensão do meu dia a dia no meu mercado de trabalho, porque
as coisas que eu faço profissionalmente, até informações que eu, eventualmente, opiniões possa compartilhar por intermédio delas, isso faz parte do meu trabalho, né? Claro, eu não trabalho no Instagram, eu não trabalho no Twitter, não tenho obrigação de postar X vezes por dia, não. Eu faço ali quando eu quero, quando eu devo, quando eu acho que é necessário. Mas aquilo faz parte do meu trabalho. Só que sem a obrigatoriedade de estar ali tantas vezes por dia. Você tem, é outra coisa que é legal, você tem o controle, né? Você tem o controle, você gera conteúdo para eles ganham, mas também permite que você faça contato com as pessoas e gere também coisas que vão te favorecer profissionalmente. Então, acho que assim, ficar fora disso não tem como. Acho que não há condição hoje de um jornalista que tenha um alcance minimamente razoável dele se limitar a ter. Eu vejo assim, tá? Embora respeite quem pensa diferente, obviamente. Sai, trabalha naquela redação, sai, vai embora, não tem rede social, não se comunica com mais ninguém. Esse formato acabou. Esse formato não dá mais. Acho que quem pensa assim, em breve vai ter dificuldades maiores do que as pessoas que tentam diversificar suas atividades. Eu tento fazer isso desde sempre. Você acha possível se desconectar em algum momento do seu dia, do tipo, não, agora eu não quero ouvir falar em bola, rede, nada parecido com isso, eu vou ler um livro. Isso na sua vida existe? Sim, quando você não pode escolher o momento, né? Por exemplo, domingo à tarde à noite, não vai acontecer isso. Quarta-feira à noite não vai acontecer. Momentos que você tem jogos acontecendo, jogos importantes. Mas em vários momentos do seu dia a dia, você tem como administrar isso, né? Você pode parar para falar de outra coisa, assistir alguma coisa, fazer outra coisa, claro. Acho que sim, acho que sim. Na verdade, assim, quem trabalha nesse ritmo, embora seja muitas vezes o seu dia seja tomado pelo trabalho, você tem a gestão do tempo. Você administra o tempo. E existem momentos e momentos nas nossas vidas profissionais, nas nossas trajetórias. Eu vejo dessa forma também. Há momentos em que você está investindo em algo. E quando você está investindo em algo, você vai ter que se dedicar mais. Mais adiante, talvez você possa vir a colher. Se você conseguir atingir seus objetivos, você vai ter que tirar, você vai poder tirar um pouco o pé e falar bem, as coisas agora já estão funcionando, eu não preciso mais ficar me debruçando sobre isso durante tantas horas como fazia antes. Você consegue se organizar melhor. Mas para isso você tem que plantar para depois você colher, né? Não existe outra possibilidade de você começar a colher antes de plantar. E para plantar, você tem que trabalhar bastante para fazer as coisas crescerem, para fazer com que a sua rede social seja mais forte, te dê retorno, o seu canal, se você tiver, o seu blog, qualquer outra ferramenta, qualquer outro meio, o seu podcast, né, que permita que você se comunique com o público que te acompanha. Mas é claro, claro que é possível. Eu não gosto muito, inclusive, dessa coisa. Assim, alguns jornalistas falam, não, jornalista trabalha o dia inteiro. Não, trabalha muito. Acho que qualquer profissão, se você tem que gostar muito do que você faz, né, para você fazer com motivação e tal. Mas o motorista de ônibus também trabalha muito, o médico também trabalha muito, o pizzaiolo também trabalha muito, tirando um forno ali, tirando 500 pizzas por dia. Todo mundo que tem que trabalhar, trabalha muito, exceto, sei lá, alguns privilegiados, mas que certamente nem gostam do que fazem, né? Que ficam ali só para receber o salário, porque alguém colocou ali. Geralmente funciona dessa maneira. Eu acho que na nossa profissão não é diferente, não. Mas é possível, sim, você administrar, embora em alguns momentos, evidentemente, não seja possível, porque é a hora que você está envolvido com os fatos que vão movimentar o seu trabalho, né? Que é o caso específico no caso, eu trabalho com futebol prioritariamente, então você tem jogos importantes acontecendo, tal, nas horas que antecedem, nas horas subsequentes, né? Você acaba ficando totalmente tomado ali. Mas você já sabe quando vai acontecer, salvo situações excepcionais, quando surge uma notícia inesperada, né? O que também é algo inerente ao jornalismo, né? Em qualquer área do jornalismo, você vai, em alguns momentos, se deparar com isso. Vai acontecer uma coisa que ninguém espera e você vai ter que parar o que você está fazendo para se dedicar àquilo. Mas aí é legal também, é algo que a gente gosta. Quando você está envolvido ou numa cobertura ou no acompanhamento de algo relevante que interessa muito às pessoas, porque as pessoas vão estar acompanhando também o seu trabalho. O que você vai trazer de informação, o que você acha daquilo, se você for um jornalista que está ali para emitir opinião. Então, isso também embora mude eventualmente a sua rotina de forma inesperada, isso faz parte e tem um lado bom. Hoje é mais fácil lidar com os haters, menos doloroso ou ainda é muito doloroso para você? Não, hoje é fácil. No início era mais difícil por falta de experiência, porque tudo isso era uma novidade, né? Eu já escutei de um ex-chefe meu uma das frases mais tacanhas com relação à rede social, que é
Era uma coisa mais ou menos assim. Não, o que você diz na rede social é como se fosse no microfone de uma rádio ou de uma televisão, né? Você está escrevendo ali e as pessoas estão te lendo como se estivessem te ouvindo. Na época não havia vídeo e áudio na rede social, basicamente, era texto, basicamente. Por isso que foi usado esse paralelo. Eu sempre pensei, não, nada disso, é uma bobagem. Na verdade, é a via de mão dupla, é completamente diferente. Não tem termo de comparação, é tacanha esse pensamento. Porque na televisão, como é que funcionava no rádio lá no passado e depois na televisão? Né? Antes do jornal, vamos pensar mais atrás, o jornal. Então, digamos que em 1925, um colunista de um jornal qualquer escrevia um artigo e o leitor não gostava daquele artigo. O máximo que ele poderia fazer é escrever uma carta, enviar essa carta para o jornal, essa carta ia chegar lá na redação, talvez chegasse às mãos desse colunista, desse articulista, e talvez ele lesse, talvez não lesse. Se o volume fosse muito grande de cartas, talvez ele nem lesse. Né? E ele poderia pegar aquilo, rasgar, ou poderia ler com atenção, vai depender de como ele vai reagir a isso. Mas todo esse caminho, imagina a demora, né? Ou seja, o cara que escrevia no jornal, ele era um personagem distante demais do seu público, muito distante. Com o rádio, a mesma coisa. Quando surge o rádio, as pessoas ouvem no rádio, muito distante, super distante. Aí vem a televisão, continua distante. A diferença é que você passa a ter do papel com as palavras, você passa a ter a voz, depois você passa a ter a voz e a imagem, mas o público continua distante de você. Se você aí mais adiante você tem a possibilidade de, além de mandar uma carta, mandar um fax, mas não mudou muito. Com a rede social, isso vira de cabeça para baixo, porque você tem contato instantâneo. Claro, se você tem muitos seguidores, muitas das mensagens que são enviadas para você, elas acabam não chegando, mas muitas chegam. Se você parar para ler, você vai ver mensagens. Então, o cara consegue falar com você. E se você também não lê o que as pessoas escrevem, você não acaba tirando nada da rede social, porque os haters, eles são, pelos meus cálculos, 4, 5% do total. Então, você vai desprezar 95%, 96% de pessoas, muitas delas falando coisas interessantes, até te ajudando muitas vezes, porque é muito comum na rede social alguém te mandar um link falando, você viu isso aqui? E de repente tem um jornal, até de fora do Brasil, aqui de um outro estado, de algum lugar, um outro site, que publicou algo relevante que você não viu. Você não estava sabendo daquilo. E o cara fala, você viu isso aqui? O cara imagina, pô, isso aqui vai interessar para o Mauro. Aí o cara é seguidor, escreve. De repente você lê e vê que de fato é interessante. Isso aconteceu N vezes. Então as pessoas acabam te ajudando. Então, na rede social, você mais lucra do que você sai perdendo. Mas com tudo que é novo, gera uma adaptação. E aí vem essa situação das agressões, né? O camarada se sente empoderado por conta do anonimato ali da internet e ele resolve que ele pode xingar você. E quem trabalha com futebol lida muito com isso, quem trabalha com política também. O futebol porque envolve a paixão, o cara acha que porque ele é torcedor ele pode tudo. Então, no início, claro que se incomoda, você está sendo xingado porque deu uma opinião, porque escreveu algo, deu uma notícia que o cara não gostou, e você, por que esse cara está me xingando aqui? Pô? Do nada, não gosta de mim, não me acompanha, não segue, mas o cara está ali para te atazanar. Mas depois de um certo tempo você percebe que há maneiras de lidar com isso, né? Por isso que o pessoal sempre brinca com o negócio do bloco, mas o bloco é uma delas. O bloco é o quê? Eu não tenho a intenção de conversar com você, de ter nenhum contato contigo, cara. Você está bloqueado, me esquece. Vai me seguir à distância. Está interrompido o nosso contato. Voltamos a 1920, ao jornal. Você não vai ter contato comigo, nem carta você vai conseguir mandar para mim, porque eu não vou receber, eu não vou ler, você vai falar sozinho. Tem um silenciar também, que você pode silenciar, o cara escreve e não chega para você. Isso é necessário para você poder justamente filtrar e não ficar o tempo todo ali se aborrecendo, né? Com esse tipo de coisa. Então, depois de um tempo, acho que você aprende a lidar. Eu acho que hoje consigo lidar bem com isso. De vez em quando eu reajo com relação a alguns, porque acho que é necessário também marcar uma posição, mostrar para eles que ali não é terra de ninguém. Eu já mandei alguns deles para a delegacia, tiveram probleminhas, inclusive, né, por conta de ameaças físicas e tudo. Não tenho medo de hater, não baixo a cabeça para eles. Em geral, são covardes, né, são pessoas com problemas até. Mas esse espaço tem que ser nosso, de todos nós. E dos jornalistas tem que ser, porque é muito importante para nós, os profissionais da imprensa, utilizar bem a rede social. A gente não pode sair de campo por conta desses caras. Então, hoje, eu acho que hoje não me causa problema, não. Já causou. Porque acho que para qualquer um causa. Você está ali, abre o seu computador, mais adiante o celular, e você vai ver o que tem aqui, o que as pessoas estão falando. E, de repente, alguém está te xingando do nada. Por que esse cara está me xingando? É algo que incomoda, de fato. Mas, depois de certo tempo, você percebe que
ignorar, desprezar, não dar a mínima é o bastante. Ou dar uma zoada no cara. Às vezes eu tiro um sarro dos caras, né? É uma maneira também de você mostrar para ele que é uma via de mão dupla, né? Ao contrário do que essa pessoa falou lá atrás, não é o microfone da televisão que você fala e do outro lado a pessoa não pode fazer nada. Ali você tem contato, há diálogo em alguns momentos, em vários momentos. Repito, é difícil ter diálogo com todos porque são muitas pessoas e você não consegue atender a todo mundo. Mas você dialoga com algumas pessoas ali, você responde algumas delas. Eu procuro responder na medida do possível. Mas hoje acho que hoje, com toda certeza, hoje já não me atinge mais. Mas me incomodou bastante. Eu acho que qualquer pessoa que disser que nunca ficou incomodado com isso está mentindo. Porque não é possível que você não fique incomodado sendo alvo de ofensas gratuitas sem motivo nenhum. Porque mesmo que o cara não concorde com a sua opinião, isso não significa que ele tem o direito de te ofender ou te ameaçar. O cara pode discordar. Não gosto de você não gosta do meu time, não sei o quê. Pode achar o que ele quiser. Geralmente são bobagens desse tipo. Então não acompanha. Eu, por exemplo, faço isso. Eu não leio jornalistas cujo trabalho não me atrai. Eu não leio, não vejo, não ouço, não sigo, simplesmente eu ignoro. Não vou ficar xingando o colega porque não, esse cara não tem nada para dizer para mim, não me acrescenta nada. Eu não assisto programas de televisão se eu achar, por exemplo, que aquele programa não me acrescenta nada. O meu tempo tem que ser valorizado por mim. Acho que todos nós temos que fazer isso. Então, eu acho que esse programa não é legal. Para mim, não interessa. Não vejo. Aí vou fazer o quê? Vou assistir para falar mal na rede social? Né? Não tem cabimento. É melhor simplesmente ignorar. E essa história aí da delegacia foi um BO por ameaça, é isso que você teve que fazer? Não, na verdade, foram várias ameaças que aconteceram na rede social, WhatsApp também, durante um determinado momento, e aí eu fiz uma denúncia. Saiu amplamente, saiu no UOL, saiu em vários portais, entre 2016 e 2017 especialmente. Aí eu fiz uma denúncia junto ao Ministério Público, que encaminhou a Polícia de São Paulo, e aí nós fizemos ali uma denúncia de vários e vários desses haters, e muitos deles, numa primeira leva, já foram 17, se não falha a memória, tiveram que depor na polícia, teve É gente se mesmo? retratando diante de juiz, e aí melhorou bastante, porque aí, evidentemente, essa informação circula entre eles, né? E aí os caras percebem que a internet não é terra de ninguém, como se imagina muitas vezes, né? Existem leis e você está exposto a, 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 a punições previstas em lei se você age dessa maneira, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Quando a gente está na rede social e a pessoa está te xingando, vamos tratar assim, a rede social é uma parte do nosso trabalho. Aí você está ali trabalhando, dando informação e tal. O cara começa a te xingar, do nada. É mais ou menos como se você chegasse, o cara chegasse numa agência bancária e começasse a xingar o caixa, do nada. Essa fila não anda. E começasse a xingar o caixa, porque a fila não anda. Outra fila anda, a sua não anda. Você é incompetente, é isso, aquilo, outro. Não tem cabimento. Você imagina isso. O cara chegar no mercado e xingar o caixa, xingar o rapaz lá que está cortando frios, ou entrar no ônibus xingando o motorista porque o ônibus demorou. O cara pode ter até motivo para estar com raiva, mas não tem que ofender os funcionários, as pessoas. A mesma coisa, estou com raiva que meu time perdeu, mas o cara tem o direito de te ameaçar ou te xingar, pura e simplesmente por isso. Quando é só um palavrão ali, você bloqueia, acabou, mas às vezes as coisas passam um pouco do ponto, né? E quando passam do ponto, o cara arca com as consequências, né? E isso melhorou muito, muito. Eu lamento, sempre digo isso, que muitos jornalistas baixem a guarda, não reagindo dessa maneira. Eu acho que quando você vai numa delegacia denunciar um sujeito desse, isso não é tempo perdido, isso é tempo investido em algo importante, porque você está ajudando a melhorar a sua própria vida e dos demais. E também uma coisa que me chama muita atenção é que muitas vezes os colegas não falam o que pensam temendo rede social. Né? O cara tem que dar uma opinião, escrever algo ou falar algo, ele fala uma coisa mais amena, porque na rede social não vão gostar. Eu acho que quando você faz isso, você está sonegando aquele que te acompanha, que te respeita, o que ele espera de você, que é a informação, que é a opinião. Por quê? Porque um grupo menor, um grupelho ali vai te atacar. Eu acho isso absolutamente absurdo. E acho que a gente tem que enfrentar isso também. Não dá para ficar se acovardando, entendeu? A gente tem que saber lidar com isso. Ou então, né, como alguns preferem nem ter rede social. Mas aí voltamos ao início da nossa conversa. Você não tem rede social, você está fora de muita coisa que não dá para ficar. Eu acho que é impossível ficar fora hoje. Em várias áreas. No jornalismo, não faz o menor sentido. Ah, não tenho Twitter, não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho YouTube, não tenho nada. Eu só uso a internet para escrever alguma coisa, para ler uma matéria, uso o telefone. Cara,
você está em que época, cara? Nós estamos no século XXI, não tem como ser assim. Eu peguei máquina de escrever em redação no começo da minha carreira no jornalismo. É como se eu chegasse em dado momento e falasse, não, eu trabalhei com máquina de escrever, não vou aprender a mexer no computador. Pelo contrário, eu queria mexer no computador, saber como funcionava, entender como é que era aquilo ali, de que maneira aquilo ia melhorar meu trabalho. Óbvio. Então, não tem sentido, sabe, você virar as costas. Embora, repito, cada um que sabe de si. Mas eu acho que quem age assim perde muito, só tem a perder. E esse preço de ter que lidar com haters, eu acho que, na verdade, não é só na rede social, né? A gente vive numa sociedade muito agressiva, o país está bem louco, tudo é bipolarizado, então você acaba. Não tem como fugir disso, né? Se você fugir disso na rede social, você vai encontrar no seu prédio, na rua, no restaurante, no bar, no trabalho, em algum lugar, você vai na escola, você vai lidar com isso. Qual?